aqui. Meu nome é Marcelo Zarski e... Meu nome é Anderson Rosa, conhecido também pela alcunha de Frater Goya. E para mim, som é tudo de bom e principalmente no cinema ele move montanhas. Eu sou o Glauber Gorski. 1, 2, 3, testando. 1, 2, 3. Eu sou a Ludmila Hashimoto e nunca existiu uma grande inteligência sem uma veia de loucura, Aristóteles. Eu sou Demian Garcia e acho que estou tentando me colocar como um ativista do som aí no cinema. Olha aí. É isso aí, galera. Para vocês que estão ouvindo aqui, hoje falaremos sobre o som no cinema. E várias outras curiosidades. Hoje com um convidado especial, Demian, é assim que pronuncia, né? Demian Garcia, né? Como ele se apresentou ali. Depois da nossa vinhetinha ele vai falar um pouquinho mais sobre quem ele é. E a gente vai falar sobre esse assunto bem legal que nós gostamos muito. Antes da gente ir pro nosso episódio, no episódio anterior, a gente teve um feedbackzinho aqui e eu gostaria de colocar aqui para vocês o episódio sobre cinema versus streaming. Uma das nossas ouvintes, a Tabata, ela mandou um feedback bem legal aqui falando do episódio. Ela colocou assim: adorei o podcast, né? Demorei para terminar porque tem 2 crianças em casa. O legal é que aprendo com quem tem ideia do que é fazer cinema. Nós vendemos cinema. No caso, essa pessoa, ela é proprietária do cinema aqui da cidade. Então ela colocou esse feedback aqui. A colocou assim que a minha visão do negócio é um pouco diferente, porque enquanto negócio eu só preciso de 2 coisas: filme bom e marketing caro das distribuidoras. E daí ela tá falando que o Divertidamente vai bater o Rei Leão. Divertidamente 2. Achei muito legal esse feedback dela. E se você que tá ouvindo aí quiser falar com a gente ou mandar uma mensagem para falar sobre o episódio, é só mandar que a gente vai ler com muito carinho e dar o nosso feedback. Muito obrigado. Rola a vinheta. É isso aí, então, gente. Demian, gostaria que você falasse um pouquinho sobre seu trabalho, quem é você que é o convidado que a galera ainda não conhece, e a gente vai começar esse assunto daí, que eu vou passar depois da sua apresentação, mais formalzinha, vou passar a bola pro Glauber, porque ele que vai discorrer sobre o que vamos falar hoje, porque ele que teve essa ideia. Legal. Então, falar de mim, falar um pouco da minha relação aí com som no cinema, né? Eu comecei a trabalhar com música e som para teatro há muito tempo atrás, no milênio passado, assim. E trabalhava com isso. Acabei fazendo faculdade de cênicas, mas sempre trabalhando com som, sonoplastia e compondo. E isso me levou a trabalhar com dança, e isso me levou mais tarde a me prostituir, a trabalhar com publicidade, onde conheço o Mr. Glauber, né? Trabalhei muito com publicidade e acabei caindo no cinema, né? Não só por pessoas da publicidade que trabalhavam com cinema, mas outras pessoas fora, a gente acaba caindo, né? Fui a trabalhar mais com a questão de sonorização, de filmes, de audiovisuais, né? E acabou indo para isso, e daí isso me pegou, assim, o vírus pegou pesado, e eu fui me dedicando cada vez mais para isso. Acabei indo para a França fazer um mestrado, não queria fazer mestrado, na verdade, mas era uma desculpa para ir morar em Paris. E daí fiz mestrado em cinema, né, mas pensando em música, pensando sempre na questão da música para o cinema e do som para cinema. E isso tudo me levou a voltar para dar aula aqui na FAP, na Unespar, no curso de cinema, de som e música para cinema. Então isso, as coisas quase sem querer me levaram a isso.
Então, hoje em dia, eu trabalho, faço som para cinema, crio som para cinema e dou aula disso. Ultimamente tenho feito um pouco menos de som, porque eu estou acabando minha tese, tentando isso. Então, isso me fez diminuir um pouco o meu trabalho, né, profissional disso. Estou mais dando aula, mas pretendo voltar breve, que está acabando. Essa é a minha relação com isso. Conheci muita gente na França, aqui, na minha tese também, no Japão, inclusive, gente que trabalha com som, maneiras de pensar o som e de lidar essa relação do som com imagem no cinema. Conheci muita gente que fala isso, essa frase, ser ativista do som não é minha, na verdade eu roubei do Nicholas Becker, que é um cara que eu entrevistei lá, que é genial, que acabou, né, ficando mais famoso aí por causa do Sound of Metal. Mas é isso, a gente vê muita gente pensando isso, tentando pensar o som no filme de formas diferentes. Formalmente, eu acho que deu certo. Né? Então deixa eu explicar um pouquinho para quem está ouvindo a gente o que eu conversava com o Goya, né, e com o Zarski sobre uma possível pauta com relação a esse corte, né, essa porção áudio, né, do audiovisual, né, essa porção do cinema, né. O cinema, ele, por excelência, ele é imagem em movimento, né, é entendido assim. E derivado do cinema, todo o universo audiovisual, né, televisão, né, hoje em dia os streamings, né, vai desde os documentários, né, as grandes ficções, as pequenas ficções, o cinema independente, ou mesmo a zona do baixo meretrício, né, como o Demian falou, né, a publicidade, ela também, né, talvez talvez não com o devido valor reconhecido, né, com relação ao áudio, né, na publicidade, principalmente na publicidade da televisão, mas é fundamental, inclusive em peças publicitárias que trabalham a ausência do som como um elemento para se chamar a atenção, né? Dentro de uma programação da televisão, historicamente, culturalmente, né? Ela é um objeto que está ligado o tempo todo, e mesmo quando você não está vendo, está ouvindo, haja visto as transmissões de futebol, né? De partidas de futebol, elas ainda continuam sendo como peças de rádio na parte do áudio, né? O grito do gol, isso tudo é derivado do que é oriundo do som e não da imagem, né? A imagem por si só, ela já se fala, mas a porção áudio, a porção som, ela é muito forte. E fazendo esse olhar mais para dentro das narrativas audiovisuais, e aí eu acho que é interessante a gente falar desse cinema que a gente chama de cinema hollywoodiano, né? Esse cinema do entretenimento, né? Aquilo que passa no lançamento do cinema e que vai derivar num clássico da sessão da tarde, né? Isso que a gente consome, o áudio, né? Ou o som, talvez o Demian queira ou não entrar nessa seara, né, de pessoas que dividem o que significa áudio, o que significa som, né? O pessoal do cinema mesmo prefere falar assim, imagem e som. E o pessoal para que pro vídeo fique vídeo e áudio, né? São nomenclaturas, né, para falar da mesma coisa. Mas a parte sonora, enquanto elemento narrativo, eu acho interessante, daquilo que se resulta numa mixagem final, uma série de fontes, né? Começando com a fala, quando há um diálogo, né? Ou quando há uma narração, ou quando há uma, né? Seja um voice-over, né? Seja uma narração, indo para o som ambiente, né? O chamado som direto, passando por uma trilha sonora composta para trazer uma sensação, né? Carregar a parte emocional. Os filmes de terror são um bom exemplo disso, né? Quando se tira o áudio, perde-se bastante da sensação, sendo bem raso, assim, falando de uma forma rasa, né? Eu diria que teria a camada das músicas, né? Das canções, enquanto possibilidade de ambiência, ou porque está na diegese, ou seja, está no universo acontecendo. Pode ser um personagem com um rádio ligado ao lado, está tocando uma música, ou pode ser que dentro do filme entre uma canção que vai virar um videoclipe, que vai dar um tom videoclipesco para o filme. E aí tem autores e autores sobre isso, diretores e diretores.
desde os Alan Parker da vida, né? E tem as trilhas sonoras que são feitas para vender álbuns, né? Antigamente LPs e CDs e tudo mais. E uma camada que me interessa muito mais e da onde eu já tive a oportunidade, assim, em poucos momentos com o Demian, e é um universo que eu não sei se a gente vai adentrar aqui, mas já deixar isso, assim, para o ouvinte pensar, que não é nem o diálogo, nem o som ambiente, nem a trilha sonora composta, nem a música que toca, mas é um som que está vestindo o filme. Muitas vezes tem uma camada de som, tem uma frequência ligada, tem alguma coisa que costura isso tudo. É como na fotografia você ter um tom. Vou dar um tom, né, um sépia, vou dar trabalhar com a paleta de cores do filme, né, para deixar mais quente, mais frio. Existe alguma coisa no áudio e o entretenimento hollywoodiano, e mais do que isso, faz isso muito bem, e a gente não percebe. São coisas que você só percebe quando você liga o mute do filme, né? Então essa força narrativa que pode existir, né, e existe mesmo, no cinema ela realmente é presente de uma forma literalmente invisível, né? Mas está aí na história. Então a premissa que eu queria trazer é essa, e talvez desmitificar um pouquinho, né? Talvez colocar algumas cores sobre esse universo do áudio e saber de vocês o que vocês pensam um pouco. Eu tenho uns 2, 3 exemplos para citar depois, mas eu queria só jogar isso assim na mesa já de cara para partilhar. Fala, Guaia. Então, eu estava aqui pensando sobre tudo isso que você falou e acho que eu vou de trás para frente, do ponto de vista desses ruídos de fundo, né, dessas frequências de fundo, porque eu acho que elas criam uma paleta, né, como você bem colocou. Então, que nem essas coisas de ruído branco, ruído não sei o quê, porque se você deixa o som totalmente limpo, por exemplo, num filme, você perde tanto quanto se você tira completamente o som e se você coloca com coisas aleatórias, né? Você vai mudando a história do filme, você completa, né? Como eu falei, por exemplo, se você pega... A gente estava conversando esses tempos, acho que eu dei como exemplo aquele Atividade Paranormal, que é um filme que, para mim, o único valor dele está na qualidade da edição de som. Porque todas as vezes que se você ouve ele numa TV, você assiste o filme, ele é um filme para lá de ruim. Agora, quando você liga num som bom, ele vai gerando uma ambiência, e principalmente com esses ruídos de fundo, né, essa frequência aí, esse som branco, cinza que vai aparecendo, né, ele, quando vai acontecer alguma coisa, o som muda. Então você já fica apreensivo. E aí você tem elementos como, por exemplo, na Bruxa, que o cara que compôs a trilha sonora criou um equipamento específico, né, aquele Apprehension Engine, né, uma máquina de apreensão, que também ele fabricou, ele pegou uma caixa lá, tipo caixa de charuto, e foi criando, não sei se vocês já viram isso, ele foi criando um instrumento totalmente do zero para criar sons que deixassem você incomodado, para só participar, e sons que tivessem a ver com elementos do filme, né? Então, com madeira, com de repente uma mola, algum barulho diferente ali, e aquilo vai costurando o filme de forma fabulosa, né? Ele faz isso. Ou o próprio Duna, né? Que você pega a trilha do nosso querido lá, como que é o nome do compositor? Hans Zimmer. O Hans Zimmer, que também criou instrumentos. Não é o Hans Zimmer, Daniel? Do primeiro ou do segundo? Do segundo. É o Hans Zimmer? É o Hans Zimmer. É o Hans Zimmer, né? Ele criou instrumentos, modificou instrumentos e criou, inclusive, uma linguagem para ser usada na trilha sonora. Então, também é de arrebentar a cabeça, porque ele sai, como ele mesmo diz na entrevista,
eu quis criar uma trilha sonora que não fosse baseada em orquestra. Quem disse que daqui 10 mil anos vai ter uma orquestra? Né? Que a música interplanetária vai ser assim? Né? Então, esses elementos todos vão costurando, né, o filme, e acho que pode, inclusive, afundar o filme se for uma peça mal feita. Né? E, no geral, as pessoas, inclusive, a Tabata, se ouvir isso, ela vai lembrar, né, que uma das coisas que eu comentei é que me irrita muito, às vezes, quando você vai no cinema, que às vezes o som fica todo na frente da tela, de frente para você perde totalmente a ambiência, ou o pessoal bota o som estourando, que também acho que deve ter... Depois ela até explicou que alguns filmes vêm até com um guiazinho, né, de como projetar aquele filme. Então acontece muito isso, né? A experiência do filme, ela é uma composição de coisas, ela não é uma coisa só. E acho que o som, a meu ver, como audiófilo, ele reconta o filme. E para você ter ideia também, você citou o Alan Parker, no Coração Satânico, a trilha sonora que ele e o Trevor Jones fizeram ficou fabulosa, porque quando você ouve a trilha, você revê o filme. A trilha foi tão bem costurada e ele vai colocando elementos do filme que você vai ouvindo, você fala, cara, isso é cena tal, isso é cena tal. Mesmo que você só tenha visto o filme uma vez, de tão marcado que isso fica. Né? E não é uma trilha de hits, é uma trilha que foi bem feijão com arroz, assim, pro filme. Mas vai lá, passa a bola. Então, acho que era legal também, Goya, e o Glauber fez isso até ali falou um pouquinho de vários elementos do que compõe uma trilha, né, vamos dizer assim, né, de voz e som externo e tal. Até para quem tá ouvindo, entender que trilha sonora... Porque, assim, a primeira coisa que vem na cabeça, a trilha sonora de um filme, o som do filme é a música, né? Não. E a trilha sonora é todo o som que tá no filme, né? Essa ideia de criar ruídos e criar outras coisas, né? Para colocar ambiências, assim... Por exemplo, se você pega trilha sonora... Como que é o nome daquele filme do Edgar Wright? É o Baby Driver, por exemplo? Que é uma trilha com músicas, né? Então, um monte de canções, né? Um monte de fonogramas, né? E ela vai acontecendo durante o filme, casando com o filme. É um tipo, né? Mas também tem a trilha da Bruxa, que você citou. Tem um outro filme que eu acho legal pra caramba, que é daquele cara que fez Pobres Criaturas, acho que é dele, o Sacrifício do Servo Sagrado, uma coisa assim. Não sei se é dele ou não, mas assim, que tem uma trilha muito parecida com essa ideia da bruxa também, que são vários instrumentos de corda tocando ruídos e sons diferentes. Então a trilha, é legal a gente colocar isso para quem tá ouvindo, que no geral, né, trilha sonora não é só a música, né, não é só o score ali, né, é tudo que compõe o som ali do filme, né, ou da mídia, né, do audiovisual que a gente tá vendo, né, só para pautar isso daí. Fecha parênteses. Eu ia comentar um pouco disso do trilha sonora. É um problema que a nossa tradução faz, né? Eu tento falar, às vezes, na faculdade, não é, diz a trilha musical e a trilha sonora, como você falou, é todo o som do filme. Mas a gente vê no site aqui o Oscar de melhor trilha sonora. Não é score, né? Mas a gente traduz como trilha sonora e ficou isso na cabeça, né? Mas é isso. Daí, para puxar o que o Glauber falou, som, áudio, eu nunca vi muito essa discussão sobre isso, né? A gente fala do som do filme, em geral, e sempre pensando que o som do filme comporta isso, né? Músicas, ruídos, né? Os efeitos sonoros, tudo, e vozes. E daí se mistura, entra a questão do silêncio, né? Que está em tudo isso, né? Que passa por isso. A gente conversa muito, eu tenho pensado muito quando o Glauber falou sobre a questão da paleta de cores, né, sobre essa coisa que dá unidade. Existe também uma paleta de sons. Existe um pensamento, quando tem um projeto sonoro de um filme que é pensado, quando existe, porque às vezes não existe, né? Acontece muitos casos de a pós-produção do filme chega depois que o filme está pronto, vem cá, né? Como diz o Nicholas Becker, né, o som muitas vezes é um papel de parede
que vem para deixar bonito e tapar os defeitos do filme. Muitas vezes acontece isso. Ele é ótimo, perfeito, né? Mas ele fala, o bom som é aquele que entra no projeto do engenheiro, da arquitetura, que fala assim, não, na verdade essa parede podia ser mais para lá, a porta podia ser maior, vamos botar uma coluna aqui. Daí, quando ele entra estruturalmente, ele vai dar um peso muito maior do que simplesmente papel parede, que deixa bem bonito, com estampas diferentes e tapa os buracos, né? Quando tem esse pensamento, a gente pensa em uma paleta de sons, onde a gente vai unir muito as coisas, a música, as vozes, o tipo, e a gente percebe muito alguns filmes assim, né? Tem alguns filmes que a gente vê assim, ó, toda essa parte aqui é isso, essa outra parte é outra paleta de sons. Você tem um momento do filme, a primeira parte do filme é completamente estridente, mineral, metálico, e a outra parte é completamente orgânica. A gente consegue perceber claramente, às vezes, dividido em partes ou em momentos, em lugares, assim, e que se cria isso. E, naturalmente, não é exatamente um som branco, cinza, né, um ruído cinza-rosa, assim, que fica... Não, é essa paleta que vai estar nos elementos que vão se juntar. Depois do digital, né, dos anos 90, aumentou muito uma forma de se trabalhar, onde as fronteiras da música e dos efeitos sonoros estão meio que borradas. Se borra muito. Antes tinha também, mas muito menos. Então, como você estava falando de alguns músicos, criar instrumentos, equipamentos, tem muito, o cinema japonês tem muito disso, no cinema de horror mesmo japonês, mas em outros casos de o compositor trabalhar com design de som, né, e criar sonoridades juntas. Daí essas sonoridades são usadas na música e no som. E daí quando está tocando, você fala, da onde que vem? Isso é música, isso é som, isso não sei o que lá, se mistura tudo. Quem fez isso também é no Arrival, do Johan Johansson. Eu sou ruim de nome assim. Porque trabalhava com o Denis Villeneuve, até porque eu confundi o Hans Zimmer, mas ele já morreu, na verdade. Ele trabalhou com a galera do som. Então eles trabalhavam antes da montagem, eles estavam trocando figurinhas de timbres, de sonoridades, tudo. Daí quando está no som, aquela coisa do instrumento convencional, harmonia, ritmo, melodia, meio que não que acabou, né? Mas ela não é mais o ponto principal, né? Ainda tem muito, ainda tem orquestra, tudo, mas esse pensamento do Zimmer de fazer isso, de pensar onde é que não tem, vamos dar outro tipo de sonoridade. Então acaba sendo muito legal. E só para acabar minha fala, né, para voltar no que o Glauber falou, eu acho que tem uma coisa que é muito evidente, e não é absoluta, evidentemente que não é absoluta, né? Mas existe uma questão de subjetividade e objetividade, onde a imagem é muito mais objetiva do que o som. Não que não exista subjetividade na imagem, existe um monte, né? Mas é muito mais fácil com som, que é algo que eu não vejo, né? E que eu acredito que está saindo daqueles pontos luminosos, ou não, porque às vezes ele está fora, né? Eu trabalhar subjetividades, né? Por si só, e em cima da objetividade da imagem. Eu criar essa tensão entre os dois. Por isso que no filme de terror, que é o mais fácil de exemplificar, é isso, né? Quando eu só ouço e não vejo, eu não objetivo. Isso é até um fisiólogo que fala negócio da amígdala, né? Os caminhos, né? O caminho do som vai direto para a emoção. E eu sinto, coloco em alerta. Né? Quando eu vejo, alguma coisa racionaliza. É grande, eu tenho que correr. Eu vou para o lado de cá. Eu vou pegar um pedaço de pau. E existe uma racionalização que faz isso. E o bom filme, tipo Alien, o primeiro, é genial porque eu não vejo a porra do Alien até o final do filme. Por isso que é um desespero do filme. Quando eu vejo, ok, dá medo também. Tem alguns filmes que você fala, aí é uma maquiagem mal feita. Alguns que são bem feitos. Mas eu acho que esse jogo subjetividade, objetividade, se trabalha bem na conjunção audiovisual, né, som e imagem. E também, se você pensar nessas questões, por exemplo, quando você pensa numa imagem de uma floresta ou coisa assim, faltam elementos, né, como o barulho de um riacho, pássaros, porque às vezes nem sempre o som daquela cena foi feito ali, né? Às vezes você tá lá, o som tá uma porcaria ao vivo, tá ventando demais, tá não sei o que, você não consegue. Pô, nós vamos ter que fazer isso no estúdio. Quase nunca. Pois é. E aí você tem que criar todo esse ambiente, né? Colocar todos os elementos. O que tem numa floresta, né? E aí por fora. Ou ainda, como acontece também, a gente percebe, se você prestar atenção, você vai perceber em vários filmes,
Estou falando isso aqui pro ouvinte que de repente quer começar assim, a imergir um pouco mais nisso, que é, às vezes você percebe o pessoal falando e parece que eles estão num outro lugar da cena, que a cena mostra, por exemplo, uma igreja imensa e parece que eles estão falando dentro de um elevador, né? Então há um descompasso da cena, né? E isso também faz parte do som, né? E faz parte da credibilidade da cena. Então a gente tem que pensar nessas opções aí, vai, Marcelão? Você falou aquela hora ali que nem trilha sonora, né? Citando o Oscar, né? Por exemplo, que nem aquele filme Zona de Interesse, ele ganhou o Oscar de melhor som. Qual que seria a diferença daí, então, nesse caso? A trilha sonora seria a canção, né? E o que seria isso? Na verdade, a trilha sonora, Uhum. a palavra, se a tradução fosse certa, a trilha sonora é a trilha do filme. É Sim, todo o som. uhum. Não, mas no caso, no Oscar, eu digo assim. No Oscar tem dois prêmios para música. Um que é a trilha musical, Uhum. que é o score, que é a partitura, que daí isso vai para John Williams, vai para não sei o que lá, e tem a melhor canção. Né? Tem as duas coisas. Tem a canção que é cantado, que daí tem a ver com a indústria discográfica lá, tem muitas canções que são canções de créditos, né? 007, até que não tem filme, né? Mas tem vários que são musicais, tem canções de filmes, né? E a trilha musical, que é o score, é a música, né, que é usada, que é Hans Zimmer, que é Johann Beat, que é John Williams, que é Montano, tem uma galera que faz isso, né? Então são essas duas. Daí tem ainda mais o prêmio de melhor som. O melhor som, daí é a trilha sonora, né? Que comporta, inclusive, a música, mas é pensado muito mais tecnicamente como se trabalha, né, esses outros elementos sonoros. Seria tipo assim, o editor de som que vai ganhar, no caso, né? O design, essa galera, né? O prêmio. Nos Estados Unidos é o supervisor de edição de som, o cara que é o responsável, né? Que tem nomes em países diferentes, né? Sound designer, diretor de som, supervisão, mas esse cara, o cara que é responsável, o Ben Burt, o Walter Murt, né? Essa galera que pensa o som e coordena uma equipe que vai montar, editar, mixar. Entendi. Inclusive esse filme tem um puta... o som nele faz muita diferença, né? Tanto que ele ganhou o prêmio, né? Assim, ganhou outros prêmios também. Muito legal. E tudo fora, né? Tudo som que a gente não vê fonte. Exatamente, por isso, né? Não sei se vocês viram esse filme, fica a dica aí, Zona de Interesse. Tem o Oscar ainda de efeitos sonoros também, que chamava de mixagem, de áudio, né? São três, né? Na verdade, o efeito sonoro entra na montagem de som. Acho que é montagem de som e mixagem. Né? E teve um ano que juntou os dois. Isso, eles vão adequando de acordo com o desenvolvimento da tecnologia, né? Eu queria puxar uma coisa aqui, porque eu acho que fica uma sensação de acolhimento um pouco mais pop cultural com o pessoal que está ouvindo, de trazer um pouquinho, se não as canções, mas isso que é o score, né? A trilha composta para o filme, que muitas vezes elas vestem o filme, servindo para empurrar o filme, e muitas vezes elas são peças que funcionam sozinhas, né? Ou elas antecipam muitas vezes o que está no filme. São famosas as composições, por exemplo, de Blade Runner, né? Que são quase canções e quase trilha de fundo, quase um score, né? Algo que realmente vai passando por baixo do filme, né? Que dá o tom. Mas se a gente buscar nos clássicos, né? Falou do John Williams, né? Muito antes de você ver um tubarão, você escuta aquela trilha sonora que ela já te dá toda a ambiência. Se voltar mais no tempo, eu acho que o primeiro filme que eu lembro assim, que me marcou, que ele me colocou assim, para e senta e assiste isso aqui, porque o tom do filme é esse, é o Bernard Herrmann na abertura de Um Corpo que Cai. Aliás, do Vértigo. Um Corpo que Cai. Aquilo, ele dá o tom, enquanto está vindo os créditos ali iniciais, ele já diz qual que é o clima todo do filme, ele já te coloca dentro
do suspense, né? Então esses autores que um pouco se perderam um pouquinho nessa história de cinema, né? Eles viraram talvez um pouquinho mais sommeliers de produtores e de diretores. Não temos mais um Ennio Morricone, que muitas vezes compunha as trilhas antes dos filmes ficarem prontos, ou um Jerry Goldsmith, que ajudava demais a contar a história. A trilha sonora do primeiro Planeta dos Macacos tem uns ruídos de floresta, tem uns sons de símios no meio, assim, já na abertura do filme. Gosto muito da trilha do Rambo 2, que é do Jerry Goldsmith também, que tem um som, aliás, do primeiro e do segundo filme é dele, o terceiro acho que também, mas o primeiro e o segundo são muito diferentes porque eles dão um pouco da psique do personagem, né? O primeiro filme tem muito um trompete do soldado solitário, sabe? Tem muito disso, assim, né? Um tom um pouco mais marcial, triste, né? E o segundo filme, a trilha sonora do Rambo 2, você tem um som parece um chocalho de cascavel. E a melodia, ela nunca é completada até ele entrar em missão no terceiro ato do filme. E isso é uma coisa incrível, porque isso tem a ver com ajudar a contar uma história, né? E são melodias pensadas e estudadas, né, para ajudarem realmente a trazer essa sensação. O John Williams é magistral nisso, né? Quando você pega um Contatos Imediatos do Terceiro Grau, né, onde pela primeira vez, numa entrevista que eu vi com ele compõe a boa parte da trilha sem ver o filme. E normalmente tem um pouco disso, né, Demian, do compositor, ele entrar na história da produção, ele já tem um briefing inicial, mas muitas vezes ele entra junto com o trabalho quando começam as montagens, né? Acesso ao material bruto, né? Uma leitura de roteiro, uma boa conversa com o diretor, ou várias conversas, e aí começa a ter esse trabalho de construção, ou seja, segue o processo de criação, né? Como é que você se vê como não só como um fornecedor desse trabalho para o cinema, mas como um coautor? Quando que você sente que tem essa possibilidade? Quando te pagam mais? Ou como é que é? Eu vou te responder. Antes, uma coisa, a Ludmilla tinha levantado a mão uma hora só para falar, daí eu já te respondo isso, não sei se você vai falar. Ah, sim. O Demian mencionou a música dos créditos. E aí eu lembrei que no extra do DVD da Chihiro mostra todo o envolvimento do Miyazaki com a composição, com os efeitos sonoros, mostra todo esse processo, né, do filme. E a música de créditos de Viagem de Chihiro, que aliás a Billie Eilish acabou de fazer uma música em homenagem a esse filme, foi a música que o Miyazaki descobriu e ele entendeu o tom do filme e começou todo o processo de criação dele quando ele ouviu essa compositora e cantora, não sei se vocês lembram, já viram essa parte dos extras, né? Que parece que é uma compositora meio obscura, assim, não era muito conhecida, ele descobriu ela e conectou com ele, e eu nunca tinha pensado até então na importância da música dos créditos, porque é o que vai dar aquele desfecho que está tudo, às vezes, dependendo, né, da carga emocional, meio solta, as pontas, talvez, né, está começando a digerir o filme, e aí a música de créditos fala, é isso, realmente, e dá aquele encaminhamento final, né, e é um detalhe que eu achava que era, tá todo mundo indo embora, né, do cinema, não é importante, mas né. Não, tem a música dos créditos iniciais e finais, eu acho que as duas, elas contam muito, né, tem muita questão os créditos iniciais tem muito a questão da ópera, né. Às vezes eu colocar todos os elementos sonoros que vão ter na música durante o filme inteiro, às vezes aparece naquele primeiro. Eu apresento tudo, a gente nem sabe o que mas está ali, e depois vai se destrinchar. No final tem alguns que são muito importantes, que eles fecham a coisa e dão um momento de reflexão de verdade.
Muitos não, eu vejo no cinema japonês, principalmente, que eu tenho estudado, muito, principalmente em filme de horror, muito engraçado. Acaba o filme, tem uma canção que não tem nada a ver com o filme. Assim. Daí é muita questão que a gente vê no mainstream, não só no mainstream, mas que é um comprometimento com a indústria fonográfica. Eu tenho que, às vezes, botar uma canção na coisa e vai. Não é o caso do Miyazaki, até porque ele não é um cara que se entrega muito para a indústria fonográfica, né? E tem isso, mas é bem interessante o que você falou. Quanto à questão do quando, Glauber, eu acho que tem um pouco a ver com isso, né, de antes e depois, eu acho que não tem receita. Não existe o certo, o errado, o melhor ou o pior. É muito de relação compositor e diretor, né? Tem diretores e compositores que gostam de trabalhar de um jeito que eu tenho a música antes. O Ennio Morricone que você falou, o Sérgio Leone gostava de filmar com a música. A música que ele já tinha composto ditava o ritmo da cena. Então eles estavam ouvindo a música e fazendo aquele negócio, tudo depois é remontado, etc. etc. Né? Tem alguns compositores e diretores que trabalham dessa forma, né? Tem vários outros, e o John Williams é um, o Bernard Herrmann é outro, aquele que o filme está pronto, pega o filme pronto, vou lá e coloco a música. E fica maravilhoso, não dá para dizer, isso é melhor que o outro. Porque a velha história, que é quase clichê, do Psicose, o Hitchcock tinha pedido para não ter música na cena do chuveiro. Ele não queria música, porque ele queria que a música ia tirar, né, o fator, o barulho da faca no melão, que é o melão. Né? E o Bernard Herrmann foi lá e fez o que ele fez, e o Hitchcock, eu acho que pela primeira vez que tem documentação, fala assim, tá, eu errei. Você tem razão, eu estava errado, essa música vai ficar. Né? E foi feito depois. Então, e tem gente que faz no meio, faz durante, como eu falei, a gente gostava de fazer esse tipo de coisa, a gente coloca, manda alguma coisa, começa a montar, volta, a partir do que montou foi, né? A violoncelista do Johan Johansson, que daí eu não vou saber mesmo dizer o nome, Igur alguma coisa, ela é finlandesa ou islandesa, não sei, é a que ganhou o Oscar pelo filme do Jokers. Né? Ela é cria do Johan Johansson, né? Que trabalhava desse jeito, e ela trabalhou desse jeito, porque foi cria e com o diretor ela fez isso. Né? Uma das cenas famosas, a cena do espelho, né, do Coringa, ele fez ouvindo a música dela. Né? Mas isso, eu não acho que dá para dizer que é uma fórmula, quando você faz antes é melhor, quando faz depois não tá, é muito de relação entre compositor e diretor, né? Como fazer a coisa, como fazer. O Hans Zimmer, eu vou falar uma coisa agora que eu sou capaz de criar problema para mim mesmo. Mas eu vou me explicar direitinho. Eu não gosto do Hans Zimmer. Mas eu acho que ele tem trilhas maravilhosas. Eu não gosto de uma parte do Hans Zimmer, da vida dele, que eu acho que ele, por fazer um montão de coisa, trilha do computador, ele tem uma galera trabalhando com ele tem um montão de filme que para mim é trilha template. Ele tem um template Hans Zimmer que meio que é uma imitação de tudo, assim. Mas não quer dizer que ele não faça coisa boa. Eu acho que quando ele faz coisa boa, ele faz coisa muito boa. Mas quando ele faz coisa muito boa, quando ele é puxado pelo diretor. E o Nolan faz muito bem. Essa é outra polêmica. Tem o povo que adora Nolan, tem gente que detesta Nolan, não vou entrar nessa polêmica, né? Mas o Nolan é um cara que puxa muito dele. A história da trilha do Interestelar é um pouco essa. O Nolan escreveu um negócio, meia página, e falou assim, faça uma música para isso. Ele contou uma história que não sabia que era ficção científica, não sabia que não era uma história de um pai com uma filha, isso. E ele faça uma música. E ele foi lá, pegou o piano e fez uma música. E a partir dessa música, o Nolan desenvolveu o roteiro. E ele começou a puxar de novo, mandando outras coisas, ele começou a compor temas, só temas, que ajudaram ele a compor. Quando ele foi fazer o filme com o filme pronto, ele pegou esses temas e refez, porque daí a gente precisa muito da imagem, muitas vezes, né? Por causa, você pode montar a imagem em cima do som, ou pode montar o som em cima da imagem, né? Tem os dois. Mas ele vai refazer, mas a partir desses temas. E eu acho que o Interestelar é uma trilha genial. O povo pode amar ou detestar, né, o filme, tem muita polêmica em cima disso, mas eu acho que uma trilha feita genial. Então, eu acho que o Hans Zimmer, quando ele é puxado a trabalhar e a pensar, ele faz coisas maravilhosas. Né? Eu gosto do Duna, que você falou, eu acho que ele fez o Duna. Ele está entrando mais nessa onda, que são muito mais camadas, tá muito mais para sons e efeitos sonoros do que música mesmo. Daí uma discussão que não vamos entrar aqui, o que é música. Né? Mas é isso, acho que as pessoas, quando se puxa a relação diretor, a trilha que ele fez pro Ring 1, o chamado, que é o remake do Ring, eu acho horrível.
Um filme muito ruim, eu acho que protocolar, etc, etc. No 2, vem o diretor japonês para fazer, né? Eu acho que ele puxa mais, a trilha melhora muito, a qualidade da trilha melhora muito. Mas que eu não gosto tanto do filme, mas melhora muito. Então, eu acho que a relação compositor-diretor é que vai dar o tom para se saber o que é, se é depois, se é antes, se é no meio, mas eu não vejo muito regra, né? E a parte do dinheiro, tem dinheiro para... Ganha muito dinheiro fazendo isso, Glauber? Como é que é isso? Me conta. A gente ganha, mas a gente faz... Diz a lenda, né? O cinema vive de lenda também, né? Ouvi dizer que tem verba para produção de áudio. Tem, mas a gente não vai ficar rico nem ganhar enquanto não chegar lá em cima. Né? Eu acho que a gente faz muito mais por acreditar nas coisas ultimamente do que por se sustentar. A gente é professor de universidade. Também é uma merda. O Marcelo, que levantou a mão. Então, eu queria falar colocar duas coisas aqui. Uma que, assim, tem também diretores que compõem, né? Tipo o John Carpenter e o David Lynch, né? Que são dois famosos, assim. E como é que será, tipo, essa ideia, né? O cara tá dirigindo o filme, compondo, e ele quer botar, talvez, o som dele, mas queria saber de vocês, assim, como que vocês acham que funciona isso? E Engraçado, eu ia falar do John Carpenter, porque o diálogo fica bem fácil entre o diretor e o compositor. Mas o John Carpenter, ele é minimalista e preciso, ele é um acupunturista visual e sonoro, né? Já o David Lynch, eu acho que ele conversa com outro David Lynch que habita dentro dele e para criar as coisas que ele cria, né? Que o Lynch ele faz uma coisa diferente. O Carpenter compõe para o filme dele mesmo. O Lynch, ele cria sonoridades, é muito mais sons, é muito mais sound design do compositor, é o Badalamenti que vai fazer as músicas dele, né? Ele cria sonoridades e tem muitas imagens que vêm dos sons que ele cria. O trabalho dele, aquelas imagens assim, ele fala disso. E alguns caras que trabalham no som com ele falam assim: ele cria sonoridades que é isso que ele quer. E daí ele vai atrás da imagem para botar aquilo. Então, os dois fazem isso, mas existe essa diferença, né? O cara que compõe para o filme, o Lynch faz o filme em cima dos sons que ele acha, né? Daquela loucura. Mas tem o próprio Clint Eastwood que compõe também, né? O filme dele. Tem uma outra galera que faz. A Naomi Kawase, né? No Japão, ela compõe, ela também trabalha com música dos filmes dela. Eu acho que é um diálogo legal, assim, né? Porque você entende muito bem. Daí eu acho que vai muito mais da capacidade musical da pessoa, né? Do que a intenção tá ali, né? É fácil de compreender. Uhum. A outra coisa tipo assim, quando fica, por exemplo, a gente tá falando de filme, né? Uma mídia que tem um começo, meio e fim ali um pouco, tipo assim, cerca aí de, vamos colocar, 2 horas. E quando é uma série, né, quando é algo maior e tem uma trilha, né, tem uma composição sonora muito, muito específica. Por exemplo, eu gosto de 2 séries que assim, me pegaram muito pelo som, que é Dark, da Netflix, lá alemã. Acho que o som é muito, muito legal, assim, tanto a trilha original mesmo, quanto as músicas que eles colocam. Acho muito legal, gosto é Ben Frost, o compositor, se não me engano. E como que ela vai se encaixando em todas as temporadas, assim, como uma parada, tipo, que é uma coisa só, sabe? O estilo, né, aquele ruído, aquela camada que o Glauber colocou lá no começo, como se fosse um ruído, alguma, sei lá, uma paleta de sons, vamos pensar assim, né? Os drones, né? Exatamente. E a outra série é aquela Tales from the Loop, que é uma minissérie do Prime Video, que é baseada num jogo de RPG, que é o The Loop, uma coisa assim, e num futuro meio distópico e tal. E quem faz a trilha é o Philip Glass junto com outro cara. E o Philip Glass, pra mim, assim, eu gosto bastante dele, mas eu acho que ele entra um pouquinho nesse lance também de se repetir bastante, sabe? Pelo estilo de som que ele toca. Você escuta, você sabe que é ele, sabe? Até, já ouvi isso antes. Mas eu acho muito legal como que os episódios... É uma série meio antológica, mas ela se passa no mesmo universo e te prende muito a música. Como que é isso, sabe? No caso de uma série, não sei se vocês têm experiência disso daí, né? É muito mais específico, como que funciona? É da mesma forma, não é e tal? Fala, Glauber, primeiro que você levantou e depois... A questão da série, né, como eu vejo assim, né,
A série, ela é programação, você se programa para ver, né? É como se você quisesse ver sempre a mesma coisa, mas contando algo diferente, né? Então, os Simpsons, né? Sempre começa com a música do Danny Elfman, né? Sempre tem aquele tema. É temático, né? O Arquivo X, né? Além da trilha que abre a série, né? Ela vai servir como referência para os instrumentos que vão fazer parte da composição, né? Aí os temas vão variar em cima daquilo. Aí tem toda a parte da construção de composição musical mesmo, né? Até mesmo vai entrar nessa seara que mais de vocês aí, de tons, né? Tons maiores, menores, né? Vai usar a pentatônica, vai ficar em cima daquela, né? Vai mexer só naquela harmonia, né? Vai entrar talvez nesse caminho. Por uma questão de identidade, né? A identidade sonora, ela vai caminhar junto com a identidade visual. Lógico, a gente comenta isso e fala olhando como se fosse um artista concebendo uma peça, né? Mas são obras voltadas para levantar grana, levantar fundos. Então tem que ter algo de agradável, recorrente, de trabalhar com a indústria fonográfica, né? Vender, né, os discos e trazer os nomes das pessoas, tem isso. Então, daqui, eu acho que o Demian pode falar um pouco mais até sobre isso, mas eu já quero até abrir uma outra vertente aqui, que é talvez das mais caras, assim, até que ponto existe essa obrigação, falando de trilha sonora incidental, né, do original soundtrack, né, de ter essas melodias compostas, né, com instrumentos musicais. Até que... Oi? Como? Trilha musical, não só... Trilha musical, tá? Até que ponto é necessário essa trilha musical? O quanto isso é imposto? Porque quando volta para Hitchcock, né? E falando de Hitchcock derivando pro Shyamalan, pro M. Night Shyamalan, eu vi um making off, eu acho que foi do Sinai, se não me engano, ou mesmo do Corpo Fechado antes, que ele falava que a intenção dele era que o filme não tivesse a trilha musical, não tivesse essa música diegética não, a trilha musical composta, porque ele queria fazer um filme tal qual Hitchcock fez com Os Pássaros, né? Então Os Pássaros não tem trilha musical. Eu nunca tinha me dado conta disso, né? Porque o Hitchcock decidiu que o que deve dar o clima sonoro é os ruídos dos pássaros. Aquilo deveria assustar. E o Shyamalan não consegue fazer isso, porque ele monta o filme, e isso para mim virou um norte nos meus trabalhos, né? De eu montar, construir, criar um filme que não precisa da música. E ele fala assim, quando entra o James Newton Howard e traz a trilha sonora e ele encaixa no filme, e ele olha assim, cara, o filme ganhou com isso. Se o filme ganhou com isso, em relevância de sensação, né, de envolvimento, não tem por que atender só uma vaidade, né? Então, mas ele sempre coloca isso como um objetivo e um desafio. E esse desafio também gera uma incumbência de que o compositor crie algo que faça com que o filme ganhe, né? E ele vai conseguir fazer um filme sem a trilha musical, que é A Visita, que é meio que um found footage, né? Eu vi no cinema e lá pela metade do filme o Shyamalan conseguiu fazer o Hitchcock dele, conseguiu fazer Os Pássaros dele. Mas isso tinha a ver com a própria proposta de ser um filme que seria meio que um found footage, que no found footage não tem a trilha musical, né? Ou não poderia ter, né? Fala dele. O Haneke consegue fazer isso aqui, sabe? Tem algumas... A Fita Branca, por exemplo, não tem trilha musical. Mas Os Pássaros tem, sabia? Tem 2 músicas nos Pássaros. Tem? É mesmo? O Shyamalan mentiu pra mim? Todo mundo fala. Tem uma bem boba, que o cara, quando chega em casa, a mulher toca o piano na casa dele. Mas tem uma que é genial, é diegética, que é aquela famosa cena que a mulher está sentada no brinquedo lá no trepa-trepa, começa a encher de pássaros. Tem crianças cantando lá dentro da escola, cantando uma melodia.
Toca uma melodia de roda que ela começa a se repetir. A gente não conhece a melodia, né? Você começa a ler sobre isso. É uma melodia que ela não tem uma parte, ela fica repetindo A, e ela acaba criando uma tensão, mas é que ela não tem trilha, como era muito nos anos 60, aquela trilha, essa diegética, compositor. O Bernard Herrmann, ele está na equipe ajudando no Som dos Pássaros, e daí o Anderson falou sobre a Bruce, que queria um aparelho, eles criaram um aparelho chamado Trautônio, que é o aparelho eletrônico, né, que produzia o som dos pássaros. Né? Então, foi feito lá atrás isso. Mas eu acho que a questão que você está falando tem muito a ver com o mercado comercial, sim, e tem muito a ver com uma cultura mais ocidental e norte-americana, principalmente, né, ligado à indústria do entretenimento, Broadway, parque de atração, diversão, tudo. Né? Então, por partes. Séries, eu preencho. Eu até escrevi ali, né? Eu acho que eles lidam, você falou bem certo, assim, são times, personalidades, leitmotivos. Leitmotivos é aquele motivo condutor, né? Quando você fala do tubarão, você ouve o negócio, você não precisa ver, sabe que tem um tubarão. Então são motivos musicais que te remetem a alguma coisa, onde ele vai tocar e você vai saber, é tal coisa que está acontecendo. Né? Você toca pam, 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 param, pam, param, é o Darth Vader. Você toca não sei o que lá, é o Indiana Jones. E isso dos principais, mas começa a ter para outros pequenas coisas, né? Para tal planeta, para tal lugar, para tal núcleo de personagens, tem música, fica fácil de você localizar, porque você ajuda, subjetivamente, né, a localizar. Estou nesse aqui, estou aqui, estou aqui. E eles começam a preencher. As séries, hoje em dia, são preenchidas. A grande questão das séries hoje em dia primeiro, tem muito dinheiro. Então, não é um cara que está fazendo música. Tem um cara principal, mas você tem uma equipe enorme fazendo música. Som é a mesma coisa. Eu falava um tempo atrás, uma equipe de som, às vezes, tem 20 pessoas. Você pega o Star Wars, tem uma equipe muito grande de som. Game of Thrones tinha 70. Você tem equipe de 20 para cada lugar. Né? É muita gente, é muito dinheiro investido, muita tecnologia, porque as coisas são rápidas. É quase uma publicidade. Sem agência, sem cliente. É muita coisa. Então dá para se fazer muita coisa. Só que eu particularmente acho, é uma bengala muito forte, porque assim, dentro de um protocolo bem geral, não é isso que acontece, sim, é protocolo, né? Você, naqueles elementos, tem vozes, efeitos sonoros e música, né? Você tem as vozes que dá todo o tom semântico, quer dizer, que eu entendo a mensagem, o roteiro, a história, papapá, as conversas, os diálogos, é isso aqui, né? Eu vou ter os sons que sincronizam, né? O som ambiente, onde é que eu estou, passos, metálico, não sei o que lá, porta abrindo, que dá uma ideia topográfica, né? Tempo, espaço no lugar, e a música que dá o tom emocional. Esse é o protocolo. Tudo pode mudar, né? Claro que, né, a voz também dá a emoção, o som também dá emoção, também dá semântica, tudo se mistura. Mas o protocolo é usar isso, é muito mais fácil você usar isso. Eu tenho conversado com um amigo meu que trabalha com som em São Paulo, o Eduardo Santos Mendes, que ele é professor, inclusive, da USP. Ele estava falando que hoje em dia as séries, eles não têm mais o editor de ambientes, o BG. O Anderson estava falando no começo, né? Geralmente, o BG é um dos lugares mais geniais de a gente criar emoções, porque a gente não tem compromisso com a imagem. Então, o som de uma floresta, você pode fazer 438 sons de floresta, e é o som de uma floresta, para aquela imagem. Porque o que eu vou colocar, os sons que eu quero criar tensão, horror, ou calmaria, eu coloco e não preciso mostrar nada. É o som. O Eduardo fez um som no filme, ele falava assim, foi numa ilha, tem arara, papagaio. Cara, arara é genial, movimentação. Isso aqui eu posso criar tensão, posso criar um montão de coisa com isso. Um ótimo filme para a gente perceber isso é um filme do Apichat Pong, o Tropical Malady. É um filme que se passa quase todo no meio da selva, lá na Tailândia, né? E quando eu vi o filme, né, é um filme mais lento, não sei o que lá, é selva, som de selva. Um dia eu estava procurando uma cena, e eu comecei a procurar a cena, daí eu botei no lugar, daí pulei para o outro, levei um susto, pulei para o outro, levei um susto. Eram 3 sons diferentes, completamente diferentes, num espaço muito curto. E eu fiquei pulando e falei, cara, quando você vê o filme, é um som só. Ele vai tirando elementos, colocando animais, botando animais, e vai te conduzindo a ficar mais tenso, a ficar mais relaxado, e a gente não percebe. Então, o BG... E mesma coisa de trânsito, né? Estou num apartamento, o trânsito pode estar
tenso, estressante, eu posso estar calmo. Então o ambiente é um lugar que eu posso fazer isso. Hoje em dia, no cinema mais mainstream e corrido, que são as séries, não tem mais ambiente, é música. Música por tudo, efeitos sonoros, diálogo, música por tudo, efeitos sonoros, alguma coisinha, tem uns passarinhos assim. Por quê? Porque é mais fácil eu atingir a emoção muito mais rápido, como Bengala, eu pegar uma música e colocar assim, isso é tenso, isso é tranquilo, isso é engraçado, não sei o que lá, do que construir com o outro. Então é um recurso bem fácil. E para correria, para grana, é bem isso. A necessidade da música, eu acho muito relativo. A música é maravilhosa, eu sou compositor, eu acho lindo, né? Eu acho muito difícil eu tirar essa bengala e botar, né? Mas tem como se fazer. Tem muita gente que se incomoda. O Hideo Nakata, que é o diretor do Ring, o original, ele pediu para o compositor, o Kenji Kawai, ele fala assim, eu não quero melodia. Eu não quero melodia, porque a melodia tira a atenção do que eu quero criar de tensão. Eu levo o público para outro lugar. Eu não quero melodia. E não tem, você vai pegar esses filmes, não tem melodia, tem música. Essa música criada junto com sons, rangidos e coisas, mas música também. E no filme você vai ter melodiazinhas assim, quando não acontece nada. Uhum. Os filmes, eu falo muitos filmes japoneses porque é o tema da minha tese. Eu trabalho com construção do medo através do som, né, nos filmes japoneses, e faz uma comparação, né? E nessa comparação entre os filmes japoneses e esses filmes de fantasma e os americanos, é gritante isso. Eu crio toda a tensão dos filmes japoneses com sons. A música serve de passagem, deslocamento, passagem de tempo, esse tipo de coisa. Às vezes estão dentro para criar uma tensão, mas muito pouco. Os filmes, os remakes americanos, é música o tempo todo. É melhor ou pior? Não estou entrando em julgamento de valor, mas é de volta. Uma cultura do espetáculo, da Broadway, do parque de atração, do circo, que tem música que prepara, silêncio, é isso. O Japão vem numa cultura muito mais simbólica, do teatro kabuki, não sei o que lá, que é uma coisa muito mais de representação, que não é do espetacular, né? Não é da atração. Então são modos diferentes de fazer. A gente, na cultura, principalmente americana, está muito acostumado com essa necessidade da música. E por isso que o Shyamalan fala assim, nossa, vai ser um meu desafio, né? Fazer um filme, é difícil. Porque ele está acostumado, e o próprio público. E ainda acho que o Shyamalan, mesmo nos filmes dele, o único que eu acabei pesquisando mais a fundo, que foi o Sexto Sentido, porque é de fantasma, né, tem muito pouca música. Comparado com os outros filmes americanos, né? Mas é difícil, porque é uma coisa que ele está acostumado a usar, né? E o público está acostumado a ouvir, né? O estranhamento se causa, às vezes, quando não tem. Não, só um parêntesezinho. Eu aprendi um termo técnico que eu não conhecia, vocês conheciam, diegético? O Glauber não vale, né, aqui, certamente. Diegético, deixa eu ver aqui rapidinho. No cinema e em outros produtos audiovisuais, disse que algo é diegético quando ocorre dentro da ação narrativa ficcional do próprio filme. É o que faz parte da história. O mais forte, assim, o que os personagens estão ouvindo é o diegético. O que não é diegético é mais quase que uma comunicação do diretor para o público. Né? No Tubarão, a mulher está nadando, ela não está ouvindo. É a gente que fica desesperada, ela está nadando na boa lá. Né? Então, o não diegético, essa diegética, é aquilo que comunica, os personagens não ouvem, que está fora daquela história e só joga para o público. O diegético é o que faz parte da história. Muito bem. Você estava comentando agora há pouco sobre essa questão. Agora até me perdi um pouquinho. Mas você estava comentando aí sobre essa questão do filme americano e do filme japonês. E eu acho que eu vejo, né? Como eu falei, eu não tô. Você que é o estudioso aí do cinema japonês. Mas, por exemplo, é que o americano eu vejo que ele tem muito, como diz o Glauber, tudo na base da grana, né? Então ele produz o filme, ele faz a lancheira, ele faz o pijama. Aí ele vende a trilha sonora, ele monta o show, né, na Broadway a partir do filme, que ele sabe que aquele filme já vai virar um pacote para Broadway.
Então ele faz toda uma rede, né, para ele capitalizar aonde dá. E aí acaba que o filme serve ao capital e não à história, né, propriamente dito. E a impressão que eu tenho quando você fala do filme japonês é que eles pensam assim, como que isso vai compor com o filme? E não necessariamente com a rede de produtos ao redor desse filme. Né? Ele até pode ter, mas necessariamente não é o que vai mandar ali nessa história. É isso. Antes eu só não acho que é tudo assim. Eu acho que nos Estados Unidos é muito assim. Mas eu acho que não é tudo assim. Eu acho que tem muita coisa feita em favor do filme que acaba gerando depois. Eu acho que é muito mais cultural você fazer a coisa porque vai gerar depois do que assim, não vou fazer uma coisa pensando nisso. Tem muito que mas eu acho que não é tudo, não. Eu acho que é muito mais a cultura. A gente faz a coisa pensando nisso. Isso vai gerar, é quase uma consequência, não é a causa principal. Alguns são, né? Eu acho que culturalmente se pensa diferente a coisa, mas tem um pouco disso também. Historicamente, né, olhando a questão, a gente está vivendo uma resultante, né, de vários movimentos, né? Então hoje a gente faz essa leitura, mas nem sempre foi assim. O cinema, originalmente, né, mais de 100 anos atrás, ele não imaginava o que ele viria a ser décadas depois, né? E uma das coisas que não havia no começo do cinema, quando ele virou já um produto, virou um negócio rapidamente, né? Quando começaram a ver as produções e as exibições em salas e se cobravam ingressos, ele não tinha uma trilha sonora, né? Dentro do filme, né? Ele era o chamado cinema mudo, por mais que poderia ter, né, em várias situações, a questão de uma composição musical para ser tocada na sala de cinema, né? Na pianola ou com orquestra ou algo assim. Em casos pontuais, né? Em alguns longas ou talvez, como o Demian falou, aí eu já não sei, me falta histórias disso, né? Porque está muito distante também, mas a resultante a gente vive. Só que em dado momento, quando eu diria que antes mesmo de surgir o cinema falado, né, o cinema com o áudio grudado na trilha realmente do filme, que ficava, para quem não sabe, ficava no filme mesmo, no material físico, né? Tinha trilha sonora que não era nem magnética, era uma trilha visual ali na lateral do filme, era uma trilha ótica, né? Que era o equipamento traduzia, digamos assim, enquanto som, né? Gerava a imagem, gerava o som simultaneamente. Estamos falando de muitas décadas atrás, estamos falando de quase 100 anos atrás. Dali começa a surgir os autores e tudo mais. O Demian sabe um pouquinho mais, a gente conversou mais de uma década atrás sobre isso também. Quando você me contou a história do Chaplin, porque o Chaplin também era compositor, né? E qual que é a história que ele começou a ver filmes mudos dele que estavam sendo tocados com músicas que ele achava que não trazia, e mais tarde ele vai criar trilhas sonoras para os filmes que não tinham som originalmente? Não era o Chaplin. No começo eu não estava entendendo a história, agora eu me lembrei a história. Não é o Chaplin. Mas assim, é mais de 100 anos, Glauber. Primeiro que é mais de 10 anos que a gente falou sobre isso. Isso. Mas é mais de 100 anos do cinema mudo. Sim. Né? Mais de 100 anos do cinema mudo, quer dizer, né? O sincronizado, que tem chamado agora de sincronizado, foi 27. Então daqui 3 anos vai fazer 100 anos. 100 anos, Mas tem muito mais. Aí que está, Glauber, desde antes. Aí que está. A história de você ter música nos filmes vem desde antes. O cinema era mudo, eu sempre falo isso, né? Mas não era surdo. Sempre teve som. Muito som. Mais do que depois. Né? E esses sons vinham desde antes do cinema, desde lanterna luminosa, aquelas coisas, né? De sombras tailandesas, né? Sempre teve música tocando, principalmente. Então, entre o começo do cinema, lá em 1895, até 1914, pelo menos, né? Era sempre coberto ou de música ou de locução, gente dublando, gente fazendo som, o sonoplasta fazendo som em volta, assim, sempre teve. Mas
Durante a projeção, né? Durante a projeção, ao vivo, sempre ao vivo. Isso que a gente vai chamar que depois é sincronizado. Antes era um espetáculo ao vivo de fazer. Mas de todos os elementos que tinha o negócio, o que mais tinha, principalmente nos Estados Unidos, era a música. Então todo o cinema tinha, no mínimo, um pianista tocando, ou uma mini orquestra, ou uma orquestra inteira que ia tocar a música do filme. O que até um bom momento não era a música do filme, existiam catálogos. O povo recebia um filme, daí tinha um ilustrador musical, o cara lá que pegava assim, essa cena de perseguição, né? Às vezes até tinha catálogo, perseguição, tocava não sei o que lá, botava por orquestra, não sei o que lá, agora romance, agora suspense. Você pegava vários pedaços do repertório clássico, erudito, assim, que criava as coisas e acompanhava tudo. O Griffith foi um que começou a falar assim, nossa, o meu filme vira um filme em cada lugar. Ele vai lá para o Texas, vira uma comédia, no outro lugar é um filme de horror, porque o povo só vê a imagem, conforme a música que a pessoa toca, pode mudar. Fica, a co-direção fica do ilustrador musical. O que eu entendi do filme, eu vou colocar uma coisa e mudar. E daí começou a se mudar, começou primeiro a se fazer os cool sheets, que eles chamam, que eles mandavam as músicas já compostas, clássicas, né, para dizer de tal página até página, durante 1 minuto e meio, tal música, para fazer, até que se começou a compor para fazer filme. Então, o cinema americano mudo sempre foi recheado de música. Muita música, o tempo todo. Talvez daí que venha isso. Você ia ver um filme, você tinha música o filme inteiro, que é o que conduzia emocionalmente o filme, né? Quando passou para o sincronizado, teve até um bug na cabeça deles, assim, durante alguns meses, né? Que assim, não tinha orquestra. De onde é que vem a música? Daí tem uns filmes engraçados, que o povo abre uma porta e começa a sair a música. O povo fecha o baú para a música, abre a janela, tinha que justificar que a música vinha de algum lugar. Logo eles pensaram, foda-se, pode falar, foda-se, desculpa. Pode. Né? Vamos assumir o negócio e você vai ver, em 39, O Vento Levou, é um filme que eu acho que tem... Como é que é? Não lembro, nunca me lembro assim. Eu acho que tem 210 minutos de filme, 180 minutos de música. É uma coisa meio absurda, assim. É música o tempo inteiro. A música toma conta de tudo. Uma música quase invisível. Para quem se interessar, tem um livro da Claudia Gordman que fala Unheard Melodies. Melodia que não se escuta. Toda uma maneira de se compor no cinema clássico que a gente não ouve a música. Ela está lá e a gente não ouve, porque não tem coisas que são muito fortes, ela acompanha os timbres, as melodias, elas sobem quando falta o diálogo, tem todo um trabalho que se fez sobre isso. Se desenvolve isso. Para fazer o contraponto com o Japão, como se falou, no Japão existia a figura do Benshi, que era um narrador. Então você tinha até música tradicional, mas era muito mais, não era em cima da música, era um narrador que passava um filme e narrava. Então aconteceu tal coisa, não sei o que lá, papapá. Tanto que no Japão a passagem para o cinema sincronizado durou mais de 10 anos. Em 38, 39, O Vento Levou, ainda tinha filme mudo sendo narrado por Benshi, misturado, coisa assim. Foi uma tradição diferente. Então eu acho que essa tradição de ter música o tempo inteiro como suporte emocional, né, ele vem desde o mudo, do chamado mudo. Ele passa para o sincronizado, né, e daí toma esse negócio. Por isso que eu falo que é cultural, né? Não é ruim, não é bom, né? Não é puta que droga que é isso. É cultural, a gente está acostumado com isso. De ver o espetáculo e ter música desde o começo até o final. Eu acho que tem essa relação que é muito forte e que é difícil de se desprender. Eu não acho isso ruim, né? Mas quando a gente compara os filmes, é um susto bem grande, assim. Eu queria voltar para uma coisa que o Goya colocou lá no começo do episódio, que era sobre o lance de você estar lá na sala de cinema e como que esse som vem para quem está assistindo, né? Seria legal, talvez, até para quem está entendendo, porque a gente está falando tipo assim, de tudo, né? De trilha, de composição de som, mas como que esse som chega, né? Porque a gente tem tipos de mixagem de som, né? Você vai numa sala de cinema, tem lá o som, sei lá, 5.1, 7, sei lá, estéreo. E como que funciona isso? E tem essas janelas, né? Muita gente hoje em dia assiste filme, tipo, pelo celular, tipo, usando fone de ouvido, né? Tem gente que assiste no computador, sem equipamento de som nenhum. Tem gente que tem um equipamento de som legal, grande, em casa, um home theater, alguma coisa assim.
Como que é isso daí? Por exemplo, no começo era tudo mono, né? Depois acho que foi mono, depois estéreo. E como que foi talvez essa evolução? Como é que tá hoje, né? Numa sala de cinema? Eu sei que tem Atmos, né? O que seria o som Atmos? Na Netflix mesmo, quando você vai assistir um filme, tá lá, né? Dolby, não sei o que lá, Atmos, né? Lá de som, né? O que seria isso, né? É a maneira que o som tá chegando? Qual que é a diferença de cada mixagem dessa aí, sabe? Então, legal que você falou da questão de como a gente vê cinema, a gente, pelo menos a nova geração, né? A gente vê cinema assim, né? A gente vê o filme né? Tô vendo o filme com duas telas, respondendo alguma coisa, comentando em tempo real, né? Muda muito isso, né? Talvez o fato de muita gente ver o filme com fone de ouvido e no computador em casa também se justifique, mas explique essa questão de você botar música e não sons mais sutis, como o BG, para criar coisa, porque é o tempo todo, talvez seja isso. Essas questões da tecnologia, eu acho que o som ele evolui muito mais rápido do que a imagem em termos tecnológicos, mas não em termos estéticos e narrativos. Porque tudo que tem, como você falou, o som era mono, quer dizer, saía o mesmo som em todos os alto-falantes. Depois você conseguiu separar, você tem um direito. Depois começou o tal do surround, né, que é o 5.1, que eu tenho, né, a tela, direita, atrás, direita, esquerda atrás, o 7.1, que tem esquerda no lado, esquerda atrás, direita no lado, esquerda atrás, né? Eu estou rodeando as pessoas de elementos para criar espacialidade, né? O helicóptero passou de um lado para o outro, esse tipo de coisa. O Atmos veio como uma solução para trazer o som de cima. Então, são alto-falantes que tem em cima, que vem de cima. Então, eu crio uma dimensão assim que eu estou realmente envolto. Por quê? Porque eu vou numa sala de cinema assistir um filme 5.1, né? O efeito do 5.1, do surround, acontece para umas 15 pessoas. As pessoas que estão no centro. A pessoa que está sentada na poltrona bem da esquerda não tem isso. Ele vai ouvir a coisa de um lado, né? Então, quem está na direita, a mesma coisa. Então, é uma coisa desequilibrada, uma coisa feita para pôr. O cinema tem 100 lugares e tem 15 pessoas que têm aquele efeito, né? Então, o Atmos trouxe para também ajudar isso, a espalhar um pouco mais. Mas a grande questão é que isso é uma tecnologia que traz em tecnologia, mas não traz narratividade. Quer dizer, não muda nada em termos narrativos. Eu assisti um filme desse jeito, às vezes me ajuda um pouquinho, não na narrativa. Por exemplo, vou voltar para o Nolan, assim, parece que eu sou um fã de Nolan, mas não sou. Mas você vê o Dunkirk. Esse é um filme que você vê no cinema e vê em casa, é outro filme. Porque a sensação sonora de imersão que você está ali é muito forte. Certo? Mas eu assisti em casa, eu vejo o filme do mesmo jeito. Eu tenho uma sensaçãozinha a mais no cinema que é legal. A primeira cena, que é talvez mais conhecida dos ouvintes, assim, né? A primeira cena do resgate do soldado Ryan. Aquela primeira cena do debarcamento do pessoal, tiro para tudo que é lado. Você vê no cinema, acaba a cena, você fica procurando se tem se alguma bala te acertou, porque você tá ali no meio, na água, é impressionante. Mas você vem em casa, você vive uma cena do mesmo jeito, você não procura bala, mas você está vendo do mesmo jeito. Então, o surround, ele tem uma coisa que é muito legal, que é te colocar na cena. Eu me sinto dentro da cena. Daí tem um montão de filme que é filme de apartamento. Daí tem o cara conversando com a namorada para ver. O que eu tenho que estar lá no apartamento, no meio da cena com ele? Que sentido faz isso? Não faz sentido. Né? E a cena que eu tenho que estar dentro, que é o Volta do Soldado Ryan, que é o Master of Commands, que é uma coisa legal pra caramba também, que parece que eu estou no meio do navio, estou vindo o mar em volta. Assim. É muito legal, mas é uma cerejinha, um frufru que não é necessário para a narrativa. Não é necessário. Não é aquela coisa de tira isso, como é que eu vou entender o filme se não tivesse isso? Né? Então ele avançou muito tecnologicamente, mas não ajuda a gente a pensar o som. Então eu pensar o som, não preciso pensar o som em termos de surround. Não preciso pensar, eu vou pensar no som. Você pega os filmes do Fritz Lang, lá de 1931, você pega o Robert Bresson, lá de 60, você pega o Condenado à Morte Escapou, que é um filme que você vê, cara, você fica assim, né? Você não quer fazer... Todo mundo fala de Um Lugar Silencioso,
né? Todo mundo fala desse filme. Esse filme me incomodou. Eu acho um bom filme, mas me incomodou, porque o filme começa assim, eu querendo brigar com o cara do lado que tá pegando a pipoca. De repente ele começa a botar música em tudo. A história da música. Tem música em tudo. Cadê o Lugar Silencioso? Tem música em todo o tempo. Aquela sensação que no começo do filme tem de eu não querer fazer barulho, eu perco, tem música em tudo. O Condenado à Morte Escapou, do Bresson, se você vê, é um cara que tá fugindo, que tá preocupado, que tá assim. Cara, eu passo para meus alunos. Filme preto e branco, e consigo fazer jovens de 18 anos ficarem assim, cara, não consegui desgrudar o olho. Qualquer barulho que fizesse parecia que eu estava lá com ele. E é mono. Então, eu não acho que a tecnologia vai fazer com que o som fique melhor. Eu tenho 500 canais. O cara quase fala dos Beatles, que fizeram tudo que fizeram com 4 canais, né? Agora eu tenho 500 e não falo. Mas aí não adianta ter canal, né? A tecnologia te dá a possibilidade de fazer um montão de coisa. E hoje em dia não está se fazendo. Por quê? Porque narrativamente não funciona. Por quê? Porque todo mundo vê o filme no celular. Por quê? Porque não é todo mundo que tem som em casa. Então como é que eu vou fazer um filme que vai funcionar no cinema e eu não vou vender depois? Porque depende. É a mesma coisa do 3D. O 3D é a mesma coisa. O 3D só vai ser narrativo no momento que eu não preciso de óculos e qualquer computador eu coloco o filme em 3D e eu vejo 3D. Porque daí entra o comercial, mesmo do filme não comercial, né? Esse filme precisa ser distribuído. Como é que eu vou fazer um filme que dependa do 3D para ele acontecer? Se eu colocar na televisão, eu não vou ver. Se eu não tenho televisão, tem que ter televisão. E se a gente vai pensar no mundo, quem tem televisão que possa fazer isso? Só o Godard, que fez um filme 3D e que não dá para ver se ele fosse 3D. Mas é o Godard. Daí não tem comércio, não vê de nada. Né? Então, acho que tem muito a ver com o mercado, tem muito a ver com isso. Né? Agora a Netflix tem, todo mundo tem, mas a grande maioria das pessoas que vê Netflix não vê o filme em Atmos, por mais que ele esteja colocado em Atmos. E não vai mudar muito a vida da pessoa que vê, do público normal. A gente que trabalha com som, a gente vê o filme no Atmos, cara, que genial. Mas o público normal não vai perceber essa sutileza de diferença, porque ele não tem a ver com a narrativa. Quando eu estou numa análise técnica, ele vai estar. Quando eu estou assistindo o filme, ele não muda. E talvez dê uma sensação maior, que eu me senti dentro. Eu tenho uma pergunta para você, Demian. Já que você tocou nesse assunto aí do 7.1, etc., Atmos e tal, até onde, né? Eu acho que você respondeu parcialmente, mas agora faz uma versão light. Até onde, por exemplo, nós com apenas 2 ouvidos conseguimos dar profundidade ou perceber todas essas pequenas sutilezas, mesmo num bom cinema. Eu estou naqueles 15 lugares e aonde que eu consigo, na minha cabeça, concatenar tudo isso? Ou a gente começa aí naquele desperdício. Por exemplo, você deve regular de idade comigo e com o Glauber. Você lembra que no começo ali dos anos 80 a gente tinha equipamentos de som maravilhosos, né? E que de repente simplesmente depois tudo isso ruiu e hoje virou a maior parte das coisas. Hoje essas caixinhas JBL não chegam nem perto do que tinha, porque as grandes fabricantes de equipamento de som perceberam que você estava usando uma tecnologia de nave espacial para o cara ouvir vaneirão. Então você tinha um desperdício de tecnologia em termos de qualidade sonora, mas não é? E que daí hoje, quando você vai entrar nesse mesmo patamar de equipamento, hoje começa em $5.000 para você ter equipamento que antes você comprava na Arapuã, em Curitiba, na Hermes Macedo, né? A gente tinha isso. Mas aí fica essa questão, até onde que você, ouvinte médio, consegue apreciar uma tecnologia Atmos mesmo nos 15 lugares privilegiados? Como é que fica isso? Eu acho que consegue um poucos filmes. E nada que traga alguma... Eu volto a falar do Soldado Ryan, volto a falar do Dunkerque, volto a falar de... Eu não vi o Oppenheimer no cinema para dizer, nem Duna, não consegui ver no cinema para ver, mas provavelmente esse filme, no Duna me falaram muito, no Duna 2 me falaram muito. Eu acho que eu consigo perceber algo, ter sensações muito mais físicas
do que auditivas, porque som não se ouve, só se sente, muito mais físicas do que auditivo. Dunkirk é a mesma coisa. Eu acho que o Duna, pelo que eu vi, e a hora que eu tenho 5.1 em casa, eu consigo sentir um pouco mais, mas não estou imerso, né? A gente consegue ter sensações físicas que são muito legais, a gente consegue perceber. Mas nada que seja determinante para eu ver. O meu ponto é esse, nada que vai ser determinante. Porque é uma questão, é um ciclo vicioso. Quem que vai produzir alguma coisa que seja determinante, se, como você falou, eu falei e você falou, né? No cinema não é todo mundo que vai perceber, com Atmo, muito mais. Com Atmo, acho que tem mais gente que vai perceber, que consegue englobar muito mais as pessoas. Eu acho que, nesses termos, o Atmo foi uma grande conquista, porque eu trago as pessoas do canto mais para dentro, para o filme, né? Mas nas casas não vai ter. Então, quem que vai produzir um filme que depende disso? Eu brinquei do Godard. O Godard faz porque ele está um pouco se fudendo do que está acontecendo. Estava um pouco se fudendo. Você faz uma coisa que ele pega a câmera do 3D e abre, né? É tudo torto, né? Eu tenho que ficar brincando com o olho para ver. Mas isso não vende. Não vai ser distribuído porque nenhum filme vai passar. Então é uma questão assim, se por acaso, que nem ele fala do 3D, se por acaso acontecer alguma coisa de ter essa possibilidade maior, talvez vai se fazer filmes pensando nisso. Não vai acontecer. Infelizmente não vai acontecer. O que está acontecendo, tecnologicamente falando, e que vai chegar mais ao público, não tanto o público geral, porque não é no cinema, é a tecnologia que está sendo dividida para jogo de vídeo. E a tecnologia que chega muito mais, que é a tecnologia que, de certa forma, vou fazer um suspense aqui, né? De certa forma, ela vai contra a ideia do cinema, porque ela individualiza, que é a tecnologia do binaural. O binaural, só com fone. Porque nós temos dois ouvidos, mas os nossos dois ouvidos fazem que a gente ouça a 360% e com uma espacialização de 15 graus. Quer dizer, a gente ouve 24. Ponto 1 é o subwoofer, né? A gente ouve em 24 espaços diferentes. A gente faz os 5 para dividir. Então, se a gente ouve 24, claro que os 5 nos convém, os 7 nos convém um pouco mais, né? Mas se a gente tivesse 24, a gente colocaria muito mais dentro. Mas a gente não vai ter, por causa disso, assim, o binaural que trabalha com isso, e a gente tinha antes microfone, que o microfone do binaural é ótimo, é uma cabeça com 2 orelhas. A gente precisa da orelha para ter o binaural. Porque os sons que vem de trás tem que passar para cá para eliminar umas frequências para te identificar que vem de trás e não da frente. Enfim, questão de distância, tudo assim. Hoje em dia a gente consegue trabalhar o binaural não com microfone, não com captação, mas no software. Os jogos de vídeo têm feito muito isso. E daí eu tenho uma sensação no jogo de vídeo de uma especialidade 360 graus. Né? Está sendo explorado no jogo de vídeo, por quê? Porque é interativo. E para um público que vê isso. Muitos jogos de vídeo têm cinema. Hoje em dia, os jogos de vídeo têm trabalhado muito no cinema. A relação está muito estreita. E a tecnologia tem vindo muito do jogo de vídeo para o cinema. Então, tem jogo de vídeo que... Videogame, eu sou francófono, eu fico falando em português, né? O jogo de vídeo, tem muitos jogos de vídeo que já tem uma introdução de 15 minutos, que é cinema puro. E daí eu tô no 360. Daí, a especialização faz parte da narrativa. O binaural é um caminho, mas o binaural é um caminho de individualização, que não é cinema. Eu não vou ter o binaural no cinema. Então, é aí que a gente chega no negócio. Eu acho que o cinema... Tudo pode mudar, né? Mas eu acho que o cinema, pelo que eu vejo hoje, vai ser difícil chegar nisso por questões tecnológicas, né? Mas o audiovisual, produtos audiovisuais, podem chegar numa narratividade espacial melhor por causa do binaural, por causa disso. Principalmente que as pessoas estão se umbigando cada vez mais e cada vez mais vendo coisa em casa, né? Mas ainda acho que existe uma resistência de fazer uma coisa para o povo assistir em casa. Porque daí isso não tem a experiência social do cinema. Mas eu acho que gira muito em torno disso, assim. Eu tenho uma limitação, não do público, nem de equipamento, mas é de eu criar alguma coisa que seja limitada a uma sala de cinema. Por isso que não se faz mais. O problema não é o público. Se você pegar um público e colocar negócio, ele vai perceber. Porque eu não preciso de conhecimento prévio. A gente, quando eu falo assim, a gente fica prestando atenção, que isso é legal, não sei o que lá, porque a gente fica caçando isso. Mas quando narrativamente fala coisa assim... Você pode pegar um leigo completo que ele vai sentir. Ele vai sentir, vai perceber e aquilo vai tocar aí. Perfeito.
Perfeito. E você falou muito bem, né? Porque hoje os videogames aí com toda essa tecnologia imersiva, eles acabam roubando e até competindo com o cinema, né? Eu acho que eles estão eu vejo mais como Convergência. Um aliado, mais do que um competidor, muito mais um aliado. Eu acho que falando em mercado, né, eu vejo na França uma galera que assim que não tá conseguindo trabalhar com cinema, tem trabalho assim. Então tem compositor, tem roteirista, tem ator, tem diretor de fotografia que está trabalhando de cinema, que está trabalhando com vídeo. Chega a ser melhor do que trabalhar com publicidade. Né? De certa forma, é uma outra escapatória. Então, as coisas estão se realimentando. Essa tecnologia está vindo de uma para outra se realimentando. Eu acho que podem ser bons aliados. Não sei se estão competição, porque não é o público diferente, mas são momentos diferentes. Aquele negócio de cinema ainda tem aquele negócio, eu vou ao cinema, ou vou assistir um filme com alguém. O jogo está muito individualizado. Se tiver alguém no jogo, ele vai estar em outro computador, não no meu lado. Então, compartilho com um grupo de amigos, mas no mundo virtual, né? Daí é aquela loucura do mundo virtual, né? Quase Matrix, né? Eu estou lá, vocês 4, né? Vamos jogar, daí eu sou aquele personagem com aquele meu... que tô com aquela capacete amarelo, cada um, a gente se encontra, a gente fica se falando por fone, a gente se encontra no campo de batalha daquele mundo virtual. O cinema ainda, mesmo que não seja no cinema, seja em casa, ainda tem um assistir junto. Vamos assistir junto, vamos ouvir junto, levar filme junto, menos junto, mas ainda tem esse relacional presencial ao vivo. Cada vez menos, mas ainda tem. Então não vejo tanto quanto um concorrente, eu não vejo nesse lado assim. Uhum. Nossa, porque são produtos diferentes também, né? E valores diferentes. Os grandes games, né, de sucesso, né? Os GTA da vida, os Call of Duty e tantos outros, né? Tantos e tantos, né? Os Last of Us, eles nem querem cinema, entendeu? Estão vendo filme. Jamais vai gerar o faturamento que chega, né? E os custos são maiores do que se fazer filme, leva mais tempo, só que a rentabilidade é simplesmente absurda, em horas. Né? Mas eles estão alimentando um ao outro, né? Porque eles se alimentam. Tem um montão de filme que vem de jogo de vídeo, e tem jogo de vídeo que sai de filme. Então, por isso que eu acho que eles são muito se alimentam do que concorrem, né? Você vê o Last of Us que saiu a série, Sim. você tem Silent Hill. Eles não se negam, né? Um ajuda a impulsionar o outro, né? Claro, vai pro entendimento do mercado, como modo geral, né? E vai ajudar, inclusive, talvez até a vender livro, né, Ludmila? Sim, eu ia comentar uma coisa que é um pouquinho também fora do cinema. Eu estava assistindo uma entrevista com o baixista do Faith No More. A gente fez um programa recente sobre Mike Patton, Faith No More. E o entrevistador chileno, ele falou, queria passar faixa a faixa com você, para você comentar algumas coisas. E eu esperei que ele fosse perguntar sobre a linha de baixo, alguma coisa ali do compasso, tudo. Aí ele fala, nesse comecinho aqui tem um barulho de porta rangendo. Aí o cara, putz, isso tem 30 anos, eu vou lembrar o que foi, pode ter sido microfonia e tal. Aí na próxima faixa tem uns cachorros latindo. Aí ele, isso aí acho que foi o tecladista que colocou e tal. E aí eles chegaram esse diálogo que o Demian falou sobre o subjetivo e objetivo, é que você está ouvindo a música, você está acompanhando, mas tem a sonoplastia da faixa, da música, que faz com que o ouvinte tenha uma experiência mais profunda, né, daquela música do que se não tivesse aquela sonoplastia, né? Então, e é interessante que o Faith No More, né, uma banda de 30 anos atrás, ainda é uma banda relevante, né? Ainda se fala desse disco Angel Dust, né, que eles estavam comentando. Então, acho que tem a ver. Eu adorei esse diálogo, né, da imagem como objetiva e o som como subjetivo. E na canção, eu acho que a guitarra, o que a guitarra está fazendo, o baixo, a bateria, seria, entre aspas, o mais objetivo para quem está ouvindo, ou mais consciente. E aquele barulhinho que nem o baixista lembrava, o ouvinte atento lembrou e ficou com aquilo 30 anos querendo saber de onde que saiu aquele barulho de porta rangendo e tudo, mas ele tem consciência de que aquilo aprofundou a experiência dele de ouvir o álbum, né?
Beatles faziam isso, né? Tipo, se você pegar o Sgt. Pepper's, tem um monte de coisa lá no meio, até um pouquinho antes, assim, né? Os Beatles como os 4 cara, né? Não depois só o Paul McCartney. Quando ainda era uma banda, não era apenas banda, uma pessoa. Não era só o Paul. Não era a banda de apoio do Paul. Viu? Mas deixa eu falar um negócio. O Damien tava falando ali da imersão, do binaural e não sei o quê. Eu tô lendo um livro que a Lud fez a tradução, que é o Periféricos, e tem muito a ver com essa coisa de estar dentro de algo ali muito imersivo, ou dentro dos personagens ali. Fiquei viajando agora que você tava falando, pensando nessa história ali. E aí, o Periféricos é do William Gibson, que escreveu Neuromancer, que foi chupado para Matrix, né? Total. As irmãs Wachowski se inspiraram, né, nesse mundo virtual do Neuromancer, que é dos anos 80, né? Acho que ele escreveu. 82, eu não lembro agora. Mas bom demais. Deixa eu falar. Indicação, depois eu quero essa indicação me passa aí. Massa. Viu? E eu quero essa entrevista aí, eu quero ver do baixista aí do Faith No More também. Viu? Deixa eu colocar um negócio aqui pra vocês. Acho que estamos encaminhando para uma reta final e eu gostaria que o Goya sempre... Eu tenho receio de ficar falando isso, porque eu sempre falo e o Goya sempre me tira sarro. Mas assim... depois ele fica reclamando, eu tenho que sair mais cedo, Nos últimos episódios ele sempre saiu mais cedo, sempre saiu primeiro que todo mundo. Abandonou a gente. Mas o que eu queria colocar eu gostaria que vocês colocassem, dessem uma indicação de um filme ou uma série, alguma coisa que é interessante, essa parte sonora, sabe? Essa coisa do som para o espectador, para quem estiver ouvindo, prestar atenção, sabe? Assistir com... Porque às vezes a pessoa tá ouvindo o programa e ela fala assim, porra, nunca prestei atenção nesse lado aí, quero sacar um pouco mais o que tá rolando. Então uma indicação de algo que você fala, poxa, assiste isso, que isso daqui vai ser muito... muito... eu tô rindo do comentário do Goya ali. Isso aqui vai ser muito interessante de ouvir. E algo que para vocês foi muito marcante, sabe assim... posso começar eu falando, já que eu coloquei? Eu gostaria muito, para quem se interessar nesse lance de trilha, né, do som, né, especificamente no audiovisual, que assistisse a série Mr. Robot. Eu não sei quem que dirigiu, mas acho que eu acho sensacional a edição de som dessa série, a narrativa. O som tem a ver com a parte narrativa, muito, muito, muito legal, assim, para quem quiser começar a ver essas coisas. E uma série que me marcou bastante, eu já falei, que foi o próprio Dark, né? Acho que a trilha sonora de Dark é muito, muito bem... A série toda é muito bem feita, mas eu acho que a música me pegou muito, assim... É muito marcante pra mim, assim, sabe? De eu ficar escutando depois e a minha namorada ficar brava comigo de tanto que eu ouvi e me proibia ouvir em casa. Enfim, seria isso. E pra vocês daí? Cara, eu vou começar então pra gente ir rápido. Eu acho que talvez assim, o Pi do Aronofsky tem, eu acho que uma edição fabulosa de som. O próprio Coração Satânico, para mim, tem uma pegada Alan Parker, sempre tem alguma coisa brilhante ali, né? E o próprio Oppenheimer, né? Quando, por exemplo, eu assisti no cinema, eu sei que o Glauber não gostou, mas eu sempre procuro esses 15 lugares premiados, assim, e na hora que explode a bomba, que eles estão fazendo aquele teste tal, primeiro que para tudo assim, você vê que parece que falta ar no cinema. É tão impressionante aquele momento ao vivo que parece que a explosão suga todo o ar. Some o som do filme, some tudo. Você vê tudo as casas explodindo, aquela coisa toda, e parece que você... Cara, o que aconteceu aqui? Né? Então não entra só no silêncio, ela produz um impacto, né? Não é a ausência de som. Então eu acho essa edição
fabulosa, fabulosa. E o próprio Matrix também, quando saiu, foi uma aula de edição de som como um todo, para mim. Os filmes de ficção científica, no geral, privilegiam bastante esse lado. E os de guerra. Passa a bola. Deixa eu só fazer um parênteses aqui rapidinho. O diretor lá do Mr. Robot é o Sam Esmail. É o que fez o Mundo Depois de Nós e outras coisas também. Pois bem, eu quero deixar indicado aqui um filme que eu considero uma obra-prima, não tão antigo assim, já tem alguma época, mas que é pelo todo da obra, e ele só ganha muito com a trilha sonora, e sem a trilha sonora já seria um grande filme, que é Os Intocáveis, né, do Brian De Palma, trilha sonora do Ennio Morricone. Cada tema, né, cada sequência, você consegue consumir o filme, consegue consumir o álbum, né, a trilha musical inteira, de uma forma deliciosa, assim. Eu acho um casamento perfeito, né, faz parte um pouco da história do Morricone. E mais 2 filmes, um também pelo carinho que eu tenho com relação à trilha e à fotografia e à imagem. Não é muito bem visto por muita gente, acho um chato, mas eu acho uma imersão, que é o Imensidão Azul, do Luc Besson, com a trilha do... Como é que pronuncia o nome dele em francês corretamente, Demian Garcia? Eu chamo Éric Serra, mas não é assim. Éric Serra. Éric Serra, né? Que é um compositor de vários filmes do Luc Besson. E o pior que eu ia falar, Imensidão Azul, viu? Você tirou... Olha só. Eu tava aqui pensando, falei, não vou... Porque eu acho que vai ser muito lugar comum, assim. Mas que bom que você citou. Grande filme. Eu acho uma delícia, porque esse filme, apesar de gostar bastante do filme, ele depende demais da música para ele te colocar na emoção, para ele te colocar no lugar ali. E um terceiro filme que ele é uma experiência quase que vai fazer a contraparte disso tudo, é O Artista, de 2011, né? É um filme do Michel Hazanavicius, não sei se é assim que pronuncia, que é um filme mudo. Ele tem um pedaço dele, né, que é sonorizado, que tem a ver com a história, porque na diegese, né, naquele universo onde aqueles personagens eles vivem, aquele universo é mudo, aquele universo não tem som, aquele universo se passa na época do cinema mudo, né, e ele vai fazer quase que uma quer dizer, quase não, ele vai para uma metalinguagem com essa história, e é um filme maravilhoso de 2011. Eu vi ele no cinema e vou te falar que foi uma experiência muito esquisita, porque o som que eu tinha no cinema era da sala de cinema, das pessoas respirando, das pessoas se movendo, e aquilo o tempo todo querendo me tirar do filme. O tempo todo essa experiência não deixava eu entrar dentro da tela. Eu levei muito tempo, né? Muito tempo, que eu digo alguns minutos, para entrar dentro da narrativa, porque ali você entende, cara, como uma trilha sonora é realmente, né, como eu falei antes do Bernard Herrmann, ela te joga lá para dentro da tela, né? Pode estar a sala de cinema escura, entrou a trilha, você foi lá para dentro. Então, O Artista é uma grande obra, eu recomendo demais também. Eu sou leiga, né? Eu acho que se eu nunca presto atenção conscientemente, se eu prestar atenção na trilha, nos sons, eu não vou conseguir acompanhar a história, eu acho. Então, eu sou afetada inconscientemente. Eu tenho a impressão de que Melancolia me mexeu comigo de alguma forma pelo som, mas não tenho certeza. E ouçam a música dos créditos finais da Viagem de Chihiro, para vocês verem que bonitinha e como ressignifica tudo que você acabou de ouvir. E aprendi muito, achei muito incrível o tema,
E o próximo filme que eu assistir, eu vou prestar atenção só na trilha, no som, no BG e tudo, e esquecer a história. Não tem que esquecer a história, não. Mas eu acho assim... Bom, eu acho que já foi falado aqui, né, que o Zona de Interesse é um filme que marca muito, porque, na verdade, você tem uma imagem e outro som completamente diferente, né? Tudo se passa, né? O terror está no fora da imagem, a imagem assim, essa divisão é muito legal, porque a imagem conta uma coisa, o som conta outra coisa, e esse contraponto é muito forte, é muito importante. Mas como já foi falado, eu acho que os David Lynch todos, você pega o Twin Peaks, você vai pegar Veludo Azul, você vai pegar Lost Highway, todos vão ter uma construção sonora e tudo tem porquê ali. Quando é falso, tem que ser falso, porque aquilo é isso. Né? Eu acho que qualquer David Lynch ajuda muito a nem pensar muito, mas sentir o som como uma forma. Eu falei da chegada, Arrival, né? Que eu acho bem interessante. O Sound of Metal é uma experiência muito legal, né? O Lucas Becker falou que ali ele conseguiu fazer tudo o que ele pensou. Ele pegou o diretor 3 meses antes, né, e começou a mostrar coisas para ele, levou numa câmera anecoica para entender o que é o silêncio, para fazer não sei o que lá. Então essa construção foi feita junto, né? Ele foi na arquitetura, não no papel de parede, como ele diz, né? Eu acho que é bem importante. Tem um filme que eu penso que é bem interessante, que eu vi há pouco tempo e que pensando na importância do som de novo no fora, não do que a gente está vendo, né? Chama The Guilty, A Culpa, que é um filme norueguês, dinamarquês, dali, eu não lembro qual é o sueco, ali nos nórdicos, né, e toda a história de um cara, do policial que está dentro do negócio, está de castigo, está atendendo o telefone e pega um caso e tudo acompanha ali tudo é ele, e a gente fica ouvindo tudo pelo que ele está ouvindo no telefone. E toda a construção é genial. Eu sei que tem um remake americano, tudo tem remake americano, que eu não vi e nem quero ver, até sei que seja bom, não sei, mas quando eu vi o trailer, me quebrou tudo, porque tem um montão de câmera mostrando o que está acontecendo na cidade. Quebrou tudo. O grande lance do filme é eu não ver nada, eu vi tudo, e de repente quando eu coloco um montão de câmera, para mim perde. É isso. E vou puxar um pouco aqui para o Brasil, e tem uma diretora brasileira que é mais difícil encontrar tudo assim, mas que eu admiro muito, que é a Paula Gaetan. Ela é uma diretora brasileira que sempre pensa no som, está sempre trabalhando com o sentido de pensar o som nas coisas, né? Tem alguns filmes, Luz dos Trópicos, Ostinato, 2021, Canto das Amapolas. Na verdade, tem muita gente no Brasil que pensa som, mas essa mulher, assim, eu conheço algumas pessoas que já trabalharam com som com ela, e eu entendo a importância, a acessibilidade dela para o som, eu acho muito interessante. Tem uma argentina também, que é a Lucrécia Mattel, que também, ela fala, não consigo pensar minha cena se eu não ouvir o som da minha cena. Ela tem poucos filmes, é o Pântano, a La Niña Santa, Mulher Sem Cabeça e o Zama, são 4 filmes que ela tem, mas são geniais em termos sonoros. E eu vou subverter tudo aqui agora. Foi uma coisa que eu comecei a me viciar, e estou com abstinência porque não tem tanta coisa assim. Vou sair do cinema, mas eu sou do som, que foi uma estudante minha que me mandou, já ouviu isso, eu ouvi aquilo, abriu uma porta às drogas pesadas, que é as audioséries. Tem coisas geniais, nós falamos sobre binaural, abrindo os negócios, tem umas coisas geniais, e a primeira que eu vi, que é uma das melhores que eu vi, e que me abriu essas portas, chama, vou fazer propaganda agora, né, de outros podcasts, que é o Jovem Nerd, né, essa galera que produziu com a Spotify, já que nós estamos na Spotify, tudo bem, né, chama França e o Labirinto, que é com Celton Mello, e é binaural, então você tem que ouvir com fone. E o Celton Mello faz um detetive cego. Então você está na cabeça, é genial, porque não é tudo que é assim, né? Tem vários audioséries que não tem cérebro, né, gravação assim, mas que te acompanha muito bem, né? Eu vi esse e me abriu, comecei a procurar um montão de coisa, achei muita coisa boa, muita coisa ruim também, né? Mas audioséries que são ficção, na verdade são séries de ficção e encenadas no áudio. Tem uma outra que chama Paciente 63, que é com o Mel Lisboa e o Seu Jorge, que é uma série que não é daqui, tem a versão americana, que é com a
Juliette Moore, não sei o que lá, tem a versão francesa, também já tem vários, e acaba tendo. Eu vi que no Brasil não tem muito, eu descobri na Rádio France que tem uma coisa de ficção que tem muita coisa, tem a Arte Radio também, acho que tem que ser produzido muito mais fora, mas é um universo para quem gosta de som, assim, e que é muito doido, né, porque você faz o teu cinema, você coloca o fone, você deita no sofá, fica assim, e, você vê tudo, é genial. Saímos do cinema um pouquinho, mas a gente faz o cinema individual de cada um, porque muitos deles, não todos, a gente tem experiência binaural e recomendo também entrar nesse mundo. O Paciente 63, nossa, a gente até citou ele no podcast sobre Vertigo. Não, a gente falou dos 12 Macacos. A gente citou Vertigo, citou ele também. Uhum. Eu achei que você ia falar do Nolan e do Hans Zimmer. Os que eu já falei, na verdade, mas muito mais, né, em termos de música, tudo. Eu não acho que isso... bom demais. Eu vi que você escreveu ali. Né? Gente, olha aí, ó. Eu gostaria de agradecer muito vocês. De novo, novamente. Olha, tem alguém dando um tchauzinho ali, ó. Vocês novamente. É um grande prazer aí, Demian, te conhecer. Eu falei pra minha irmã que eu tava gravando hoje, ela te mandou um beijo aí. Ela lembrou legal. De você, ela falou, pô, ele é demais, não sei o que, manda um beijo pra ele. E, pô, aprendi demais, eu sou muito interessado nisso, cara. Ano passado eu fiz um mini curso, assim, de trilha sonora pra cinema, com o Fernando Aranha, do pessoal lá da AIC, sabe, e tal. Bem legal, assim. Uhum. Fiquei bem curioso nisso, assim. E, pô, sempre aprendo pra caramba. Eu sou igual a Lud aqui, eu entro no meio dos rolês, assim, pra aprender. Acho muito legal. Pô, muito obrigado pela presença. Gorsk, Lud e Goya, estamos sempre aí, também sempre juntos. E minhas palavras finais aí, só agradecer a todo mundo e assistam e ouçam coisas, assistam ouvindo, assistam escutando e é isso daí. Fica essa a minha palavra final aí para os ouvintes. E vocês, considerações finais? Eu curto, eu acho legal demais isso. Eu vou fazer um momento de ruído branco. O Goya, ele faz uma magia ali, o microfone volta a funcionar do nada, assim, ele bota a mão assim, o microfone funciona. É isso aí, então. Lud, dê-me algumas palavras finais. Obrigada, adorei. Eu só aprendo mesmo, aprendi muito, aprendo até a falar, né, aqui. E beijos. Eu também queria agradecer, foi muito legal compartilhar, trocar, é sempre bom conversar sobre isso, falar das coisas, ouvir também opiniões, assim. Obrigado mesmo, valeu, curti bastante. Bom demais. Gorski. Podemos fazer um podcast qualquer hora totalmente convertido para ASMR. Nossa. Já que é binaural. Deve dar uma aflição, uma agonia, né? Que nunca chega no cinema isso, pelo amor. Ia ser engraçado gravar esse episódio, né? Muito bom. Já falou baixinho cada um. A gente tinha que fazer o episódio comendo. Né? Eu tava comendo aqui, mas eu baixava o microfone. Ia ser muito bom. É isso aí, gente.